Senhor Jesus. Amém, irmãos, boa noite. Chegamos a mais uma mensagem que o Senhor preparou para nós, né? Ainda desfrutando da série Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo, né? E aí, essa série desse alimento diário é a cruz, o marco da dispensação da fé. E a mensagem dessa semana, eu queria ler junto com os irmãos. Amém? A pressão dos que defendem a circuncisão para não serem perseguidos. Eu vou pedir para as irmãs lerem e depois os irmãos, tá bom? Vamos lá. A pressão que defendem a circuncisão para não serem perseguidos. Agora os irmãos. A pressão dos que defendem a circuncisão para não serem perseguidos. É isso. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor seja conosco, Senhor seja com o meu coração, Senhor, que eu não venha falar minhas palavras, mas que eu fale somente o que o Senhor quer que eu fale. Senhor Jesus, também seja com cada um dos irmãos, que eles possam exercitar o ouvido da fé. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o Senhor, né, nos deu mais essa semana para que nós possamos ficar mais claro do que o Senhor quer para conosco, né? Senhor Jesus, veja só, né? Queria só pegar aqui um trechinho da imersão do sábado, para começar aqui a compartilhar com os irmãos. A palavra de Deus é ordem para ser obedecida pelo homem. O Senhor não consulta o homem, mas fala e este deve cumprir. Quando nos alimentamos da palavra, diariamente praticamos o bem. Aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz, e quando a luz revela algum erro, este é tratado. Porém, quem pratica o mal evita a luz, pois não quer ser exposto. É isso, irmãos. Senhor Jesus, né? E nós precisamos andar na luz. Mas nós não podemos andar, né, de acordo com o que eu penso, nem com o que você pensa, né? E aí nós precisamos nos lembrar, não é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é a árvore da vida, né? O Senhor quer que andamos na luz. Por isso que quando tem algum erro, a luz, você é exposto e você consegue tratar. Mas se eu não estou na luz, eu não consigo tratar com esse erro. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos ser testemunhas de Cristo, né? Fale para o irmão do lado, irmãos, vamos ser testemunhas de Cristo. Vamos ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Chame o irmão aí do lado, irmão, vamos ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Senhor Jesus, irmãos, isso, né, o Senhor, quando falou para que possamos ir, né, deu aquela incumbência ali de Mateus, ide, ali é uma ordem, ali não é mandando apenas você ir, mas ali é uma ordem, é para você ir, para ir até os confins da terra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, queria ler com os irmãos Gálatas 3:24. Senhor Jesus, Gálatas 3:24. Senhor Jesus, Senhor Jesus. O 23, irmãos, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Irmãos,
acredito que os irmãos já estão bem claros, né? O Senhor tem falado para nós, mas insiste. Veja só que esse versículo nós já escutamos outras vezes. Mas por que o Senhor vem falar de novo? Irmãos, muitas vezes nós queremos aplicar a lei, né, a nossa lei ou a nossa verdade para alguém. A nossa régua, né? A gente vem falar tanto na nossa régua, mas irmãos, não é a régua minha, sua, mas é a fé. Temos que exercitar a fé. A fé em quê? A fé em Cristo, né? Na ressurreição de Cristo, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas fique sabendo que não é fácil você aplicar a fé. Sabe por quê? Porque vai depender de uma disposição sua. Se você aplicar a fé, você precisa se dispor. E quando aplicamos a fé, nós vimos que podemos ser perseguidos. Quando nós aplicamos a fé em Cristo, nós podemos ser perseguidos. Mas, irmãos, mesmo assim, nós precisamos aplicar a fé. Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, aqui tem um trecho aqui no Alimento Diário, diz assim, ó: para fugir da perseguição por causa da cruz de Cristo, a igreja em Jerusalém tomou um rumo diferente daquele iniciado pelos apóstolos. Olha só, irmãos, se nós tomar um rumo diferente daquele que a igreja em Jerusalém ela tomou, né? Nós deixarmos o falar profético, o ensinamento dos apóstolos, nós podemos seguir, irmãos, por um caminho bastante perigoso, né? E que pode levar à nossa morte. Não a nossa morte física, mas a nossa morte espiritual. Senhor Jesus, né? Precisamos nos livrar de seguir, né, o que o homem tem a sua capacidade, o que o homem tem como verdade, mas precisamos seguir a fé. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E esse aio aqui, né, os irmãos também, só para rapidamente passar, esse aio é como se fosse o tutor, né? A lei só ia ficar ali somente para guardar aquele povo até chegasse o Senhor, até chegasse o descendente, como fala ali que Abraão, ele abençoa todas as famílias da terra, mas o Senhor, até o Senhor, ele ser o descendente, né, que veio como o sol nascente das alturas, né, o nosso Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu queria ler também com os irmãos Atos 21, né, Atos, a partir do 21, capítulo 21. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Atos 21, 18. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Irmãos, esse episódio aqui foi aquele episódio ali, né, que a igreja em Jerusalém, ele tomou uma outra dispensação, a dispensação da lei, e não o ensinamento dos apóstolos, né? Precisamos ficar atentos, irmãos. Nós precisamos estar perto do falar profético, para não sermos enganados como, né, a serpente um dia enganou a Eva, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí nós vemos que ali na igreja em Jerusalém, né, a igreja em Jerusalém é o modelo, o início da igreja em Jerusalém é o modelo, né? Ali os apóstolos, eles viviam ali, né, em comunhão uns com os outros, né, partiam o pão de casa em casa, né, e ali o Senhor ia acrescentando a eles dia a dia. Isso é para mostrar, irmãos, a comunhão, né? O falar dos apóstolos ali era o falar do Senhor,
né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler Atos 1, né? 2, 5. Só para que possamos, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: a mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqui, né, o Senhor, né, após a sua morte e ressurreição, o Senhor ainda não tinha sido, né, levado às alturas, ainda não tinha ido para o Pai. Estava ali ainda falando com os apóstolos, né, para que possamos entender que há algo que vai realizar, né, com poder, né, o Espírito Santo, ele ia ser derramado para com os apóstolos, né. João, ele batizou com água, mas os apóstolos, eles iam receber o Espírito Santo, né, e o Senhor estava ali com eles ainda durante 40 dias. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós vemos que um ponto aqui da imersão da segunda-feira é algo aqui que pode também nos ajudar. O Senhor Jesus está mobilizando todas as gerações da igreja, crianças, adolescentes, jovens, intendentes e mais recentemente os valentes de Davi, de 30 a 50 anos. Deus chama todos a se envolver para que as igrejas sejam emancipadas com vistas à multiplicação e consolidação, cooperando assim para o estabelecimento do reino dos céus na terra. Irmãos, o Senhor, ele conta com cada um de nós. O Senhor veja que o Senhor, nos últimos tempos, o Senhor tem falado mais fortemente para todos, né? E agora, esses valentes de Davi, né? Mas também as crianças, os adolescentes. Irmãos, nós precisamos estar próximo, né? Precisamos estar ali, junto com aqueles que invocam o nome do Senhor, né? Junto ao falar profético. Isso é o que vai nos dar a nitidez, é que vai nos dar a clareza, né, do falar que vem direto do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí também tem um ponto aqui que diz assim, ó: a dispensação da lei terminou com a vinda de Cristo e iniciou uma nova dispensação, né, a dispensação da fé, que também é a dispensação da igreja e do Espírito. Irmãos, a dispensação da lei, como eu li para os irmãos, né, aquela lei ela se viu apenas, né, de tutor, para que quando o Senhor viesse, essa lei agora, né, eu precisava usar a fé. Irmãos, precisamos, às vezes a gente se lembra de exemplos dos judeus, mas muitas vezes é a nossa situação, né? A religião, os nossos conceitos, mas veja que o Senhor quer que exercitamos a fé, né? Tão fácil era para eles ali, e eles examinavam a lei. Eles examinavam a lei, mas nem com isso eles conseguiram entender que Jesus era aquele profeta que o Senhor, né, que Deus disse que ia mandar, né? Está lá em Deuteronômio, a gente, são tantos versículos que eu não vou falar tudo não, né? Eu queria só que os irmãos se lembrassem desses pontos. Irmãos, eu preciso exercitar a fé, né? Não é a minha sabedoria humana, não é a minha capacidade, mas é a fé, né? A palavra profética, né? Os gritos de guerra, são coisas, são simples. Talvez se fossem mandamentos,
na lei eu cumprisse melhor. Mas como é coisa simples, às vezes a gente volta para aquele tempo dos judeus e queremos analisar. Será que está aqui? Será que está acolá? Irmãos, seja simples, pratique para você ver o que é que vai acontecer, né? Coisas, né, sobrenaturais acontecem. Senhor Jesus, né? Outro ponto aqui diz assim: isso indica grande expectativa de Deus, né? É governar. Deus, ele tem uma expectativa de governar a igreja, para assim voltar a governar a terra. Irmãos, o Senhor, ele quer governar, mas para o Senhor governar, ele precisa governar a minha vida, minha casa e aí a igreja, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí outro ponto aqui que eu marquei assim, ó: por essa razão é que a igreja é o reino de Deus na terra, a realidade do reino dos céus, né? Senhor Jesus. E assim, irmãos, olha só como é que o Senhor, ele vai organizando as coisas, né? Depois que ele falou ali para os discípulos permanecer um tempo, né, eles não se afastarem, porque o Senhor ia derramar ali o Espírito prometido, né? E aqui diz assim: para gerar a igreja, antes de sua ascensão, Cristo pediu aos discípulos que esperassem em Jerusalém e aguardassem o cumprimento da promessa que está lá em Lucas, né? Como eu disse, se eu for pegar todos os versículos, gente, eu não saio do primeiro dia da semana, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos: qual é o objetivo de Deus gerar a igreja e batizá-la com o Espírito Santo? Qual é o objetivo de Deus gerar a igreja e batizá-la com o Espírito Santo? Olha só qual é o objetivo, irmão. É que a igreja, ela receba, né, esse Espírito Santo e ele tenha poder para realizar as coisas. Mas primeiro ele precisa, se eu não exercitar a fé, não vai ter o poder, né? Porque está mudando, né? Eu sempre dou esse exemplo, numa geração, né, que os jovens, os adolescentes, eles, né, uma geração muito ligada à tecnologia. Como é que você consegue tirar adolescentes, crianças, jovens de quartos e eles praticarem isso? Como é que isso funciona? Irmãos, é o Espírito Santo que eles têm a fé e eles exercitam, e aí o poder é operado na vida deles. Senhor Jesus, né? E aí tantos testemunhos eles são levados, são tirados de situação de depressão, de ansiedade. Irmãos, eu digo isso porque os irmãos sabem, né? Eu trabalho na escola e o que a gente vê de alunos de sexto ano, com inícios de depressão, né? Agora, o celular, vai dormir não sei que hora, vai dormir. Irmãos, e aí quando você vê esses relatos, como é que essas crianças, esses adolescentes, eles conseguem desfrutar disso? Irmãos, eles são simples. O Senhor disse o que ali? Deixe vir as crianças. Quem não for como uma criança, não entraria no reino dos céus. Não foi assim? E então, se nós não formos simples, né, ali é a simplicidade da criança. O Senhor estava enfatizando a simplicidade da criança, né, de buscar, né, crer no que o Senhor tem falado. Senhor Jesus. E aí, né, só para concluir, diz assim: o objetivo da igreja é que receba o poder do Espírito Santo para testemunhar, né, por ele acerca das coisas que viu e ouviu. Testemunhar das coisas que viu e ouviu. E quando você recebe, você testemunha das coisas que viu e ouviu? Quantas vezes eu testemunho, né, levando para a imersão ultra refinada? Será que eu estou falando das coisas que eu vi e que eu ouvi e que eu vi? A imersão é uma delas. Quando eu ouço e quando eu envio, eu estou praticando aquilo. Senhor Jesus. A igreja, ela recebeu o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes com o intuito: levar a fé em Cristo para todas as línguas e nações. Que sejamos aqueles que cumprem a vontade de Deus sem temer as perseguições decorrentes da cruz de Cristo, né? Que possamos ser aqueles que levam, né,
todas as coisas que vimos e ouvimos, né, que sejamos testemunhas. O Senhor não disse que queria que nós fôssemos testemunhas deles, até os confins da terra. Nós temos que cumprir isso, irmãos. É uma ordem que o Senhor está pedindo. E ao mesmo tempo de ser uma ordem, também isso nos guarda dos ataques da serpente. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Aí aqui num ponto aqui na terça-feira da imersão, diz assim: José, ele representa, né, de forma exemplar os valentes de Davi. Um exemplo muito que nós vimos ali de José. Quantas coisas José tinha para reclamar. Quantas coisas José tinha para murmurar, irmãos. Foi vendido, né? Depois de vendido, né, chegou lá numa casa, estava organizando ali as coisas para dando certo. Ele pronto, agora a coisa vai dar certo. Aí uma informação injusta, né, falsamente foi levantado ali com a esposa de Potifar, e José foi acusado injustamente e vai para a prisão. Pronto, agora o que estava ruim ainda piorou. José vai para a prisão, mas o Senhor diz ali que o Senhor era com José. O carcereiro entregou as chaves da prisão a José. Olha só o sistema de organização de José. Tinha tudo para dar errado, mas José foi um exemplo. Por quê? Porque o Senhor era com José. Irmãos, o Senhor pode ser conosco, assim como com José. Fale para o irmão do lado aí: irmão, o Senhor pode ser com você, assim como foi com José. Você crê? Você crê que o Senhor pode ser com você, assim como foi com José? Irmãos, creia na fé. Né? Essa fé que o Senhor, né, está falando para nós, a palavra profética, os gritos de guerra, a imersão, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Mas aqui tem uma figura, irmãos, maravilhosa, né? Olha só aqui, Pedro. Ele mostra algo aqui para nós, que ele era algo, né? Ele tinha intrepidez. Pedro, quando ele aqui já maduro, não aquele Pedro impulsivo, mas um Pedro que amadureceu, que o Senhor, né, depois que o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor avise aos meus irmãos e a Pedro, porque ele sabia que Pedro tinha negado ele 3 vezes. Pedro aí se transforma numa figura assim, bastante emblemática da intrepidez. Quero falar dessa questão emblemática da intrepidez de falar, não temer, falar do que ele viu e do que ele ouviu. Senhor Jesus, mas sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam cheios do Espírito. Senhor Jesus, e aqui tem ali o episódio que houve em Pentecostes. Para a gente só saber que ali quando o Senhor ele derrama ali do Espírito Santo e todos começam a falar em línguas diferentes, né? Tinha pessoas ali de várias nacionalidades, né? Da Capadócia, né? da Panfília, de Roma, né? Enfim, e ali eles começam a falar na língua de cada uma daquelas pessoas, para as pessoas entenderem o que era que eles estavam falando. Mas vocês sabem o que eles falavam? Eles não falavam da circuncisão, eles eram judeus. Eles podiam estar falando da lei, mas eles falavam, sabe de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. E ali, irmãos, as pessoas ficaram perplexos. Por quê? Né? Muitas vezes a gente precisa entender todo o contexto. Né, o irmão encorajando a gente para ler ali o episódio que houve com Estevão, o que houve, né, antes, aqueles anos, né, antes da morte de Estevão, né, como era que a igreja ela crescia, né, em Jerusalém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui tem um moco também que eu queria compartilhar com os irmãos, diz assim, né, é na terça-feira. Diz que o derramamento do Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes é prova de que Deus ressuscitou Jesus, que foi exaltado à sua destra
foi por essa razão que a igreja recebeu o poder. E aí, irmãos, muitas vezes nós recebemos a palavra e nós fazemos o que com a palavra? Eu faço o que com a palavra que eu recebo? São tantas coisas que o Senhor tem dado para nós e muitas vezes a gente deixa isso guardado. Tem pessoas que querem ouvir apenas algo, né? Às vezes você acha que não tem nada a ver, mas quando você lê um trecho da imersão para aquela pessoa, a pessoa diz, era isso que eu precisava. Mas na sua cabeça, na lógica humana, não tem nada a ver. Mas irmão, seja fiel ao que o Senhor disse. Veja se não funciona, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aqui mostra por que isso aconteceu com os apóstolos. Porque eles perseveravam, eles estavam ali em comunhão, estavam perseverando, estavam ali na doutrina, estavam fazendo o que o Senhor disse que eles fizessem. E aí eles creram e aí eles exercitaram essa fé. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, irmãos, você quer perseverar no ensinamento dos apóstolos? Então creia que o Senhor, Ele derrama sobre cada um de nós. Quando nós cremos, a primeira coisa é você crer. Se eu já criei, eu já fui batizado, então o Senhor, Ele pode sim derramar sobre você o Espírito, né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, todas as pessoas precisam saber que na nova dispensação, basta crer em Jesus e arrepender para receber, né, o perdão, né? Precisa também, até para nos arrepender, nós também precisamos ali exercitar a fé. Senhor, ajuda-me na minha pouca fé, ajuda-me a me arrepender, se eu já duvidei, mas eu não quero duvidar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. E ali, irmãos, o Espírito, ele continua, ali no episódio ali, depois de Pentecostes, a igreja continuando a crescer, e o Senhor continuando ali a operar milagres, né, e prodígios, né, com Pedro e João e os outros apóstolos, né. Deus sempre usa a sua palavra. Irmãos, é por meio da palavra, Deus sempre usou a palavra. Veja como foi lá no início. Haja luz, e a luz apareceu. Apareça a porção seca, e a porção seca apareceu, né? Faça-se os luzeiros, e foi acontecendo. Aí às vezes o Senhor fala, e aí muitas vezes eu não creio. Não, porque o Senhor falou, e hoje não fala mais por profetas, por um homem fala, irmãos. O Senhor fala por homens, inspirados por Deus. Sempre foi assim. Agora, olhe só o que aconteceu com os judeus. Eles queriam algo diferente. Estava na lei que o Senhor ia suscitar um profeta do meio deles. Mas eles não creram. E o Senhor estava lá realizando milagres e prodígios. E eles não creram. Muitas vezes no nosso meio as coisas acontecem com um, com outro, vemos os testemunhos, mas às vezes eu me pergunto, eu Fabiano, Senhor, eu queria desfrutar do que esses adolescentes estão desfrutando, mas sabe por quê? A minha falta de fé mesmo. Não é que eu não acredite no que o Senhor fala, não é que eu não tenha fé, mas eu não sou simples como aqueles adolescentes estão aplicando a palavra, né? A palavra está ficando apenas na minha mente, mas eu não estou aplicando. Senhor Jesus, e aí, irmãos, eu volto e aí eu estou ali como aqueles judeus, né? Senhor Jesus, eu preciso deixar a palavra operar na minha vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Olha só aqui, na quarta-feira diz assim, a imersão, para nos confundir. Veja bem, irmãos, preste bem atenção.
Para nos confundir, o inimigo de Deus se apresenta como serpente, semelhante a um sinal de interrogação. Será que foi assim que está na imersão? Será que é assim que está acontecendo com os adolescentes? Mas eu vou ler como está aqui, tá bom? Eu só fiz uma comparação. Se apresenta como serpente, semelhante a um sinal de interrogação, pois deseja lançar dúvida em sua mente. Satanás abordou a mulher quando ela estava sozinha, sem o marido, para envolvê-la em conversa. Precisamos estar sempre protegidos, evitando nos expor ao inimigo de Deus. E buscar refúgio constante no Senhor. Quando a dúvida surgir, recorramos a Ele em oração. Irmãos, eu não digo a você, eu tenho provado coisas que não acontecia comigo. Não acontecia isso. Mas de uns tempos para cá, eu tenho desfrutado um pouco diferente como eu vinha desfrutando da palavra do Senhor. E as coisas que aconteciam rotineiramente, não é que não acontecem. Podem até acontecer, mas por você estar mais próximo da palavra, aquilo é como se você tirasse de letra, não pela sua capacidade, mas por você estar mais perto da palavra. Senhor Jesus, minha esposa, ela está aí, ela pode testificar. Toda noite nós fazemos a imersão, transcrevemos a imersão. Toda noite, já tem mais de 2 meses isso. Estamos perseverando. Se eu disser aos irmãos que é fácil, não é. É uma luta constante contra mim mesmo, contra a minha vida da alma, porque ela quer se deitar, ela quer ouvir uma reportagem ali na TV, ela quer ler algo que não seja a palavra de Deus. Primeira coisa, quando eu começo, a boca começa a abrir e eu começo a ter sono. Quando eu ligo a danada da TV, eu passo 2 horas ali e não abro nem a boca, não pisco nem o olho. Vocês já provaram disso? Eu já provei. Aí quando você pega na palavra, parece que é automaticamente. Os olhos começam a piscar, a boca começa a bocejar. Irmãos, é automático. Dentro de nós, quando Paulo diz que dentro dele habitava algo, né, que ele queria fazer o bem e ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia, irmãos, eu digo, é isso mesmo. É o que Paulo está dizendo ali, eu estou vendo. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus, né? Eu posso também testificar, graças a Deus, pelo nosso Senhor, né? E a fé, exercitar a fé. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí, irmãos, hoje quem fala, né? O Senhor é quem fala, por meio de pessoas, né? O Espírito, ele vai agir, mas precisa algo ser falado. Se não fala, como é que o Espírito vai agir? Como é que a palavra vai operar? Precisa que a palavra ela seja falada, mas não é a palavra que vem do homem, não é a palavra que vem do ser humano, aquele que está falando, né? Mas é uma palavra que o Senhor diz que é para que ele fale. Né? Olha só, quando Moisés no Antigo Testamento, queria só fazer um paralelozinho, Moisés era o profeta da época e ele falava. E aí na cadeira de Moisés, quem senta é o profeta, é aquele que fala. Mas quem era que estava sentado lá em Jerusalém na cadeira do profeta? Eram os mestres da lei. Eram os mestres da lei, não era o profeta. Mas na época de Moisés, o profeta não era Moisés? Os mestres, eles falam da lei. Moisés não falava da lei. Deus deu a lei sim, mas quando Deus dava a direção a Moisés, Moisés falava a direção que Deus mandou. E aí, depois que Moisés morre, e aí, quando chegam os outros profetas, todos os profetas, os judeus
perseguindo, matando. E aí foi o que Pedro falou para eles. Pedro, quando foi interrogado ali, Pedro falou para eles que eles mataram os profetas, que eles perseguiam os profetas. Deus falou de Jesus, né? Jesus, o Nazareno, aquele que vós mataste. Olha só, olha a autoridade de Pedro falar diante de autoridades. Mas ele estava cheio de quê? Do Espírito. O Espírito Santo deu poder a ele ali, né? No peso. São tantos exemplos, irmãos, que nós vemos aqui. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Olha só aqui, eu acho que é, deixa eu ver aqui. Atos 4, acho que é Atos 4, 13, a partir do 13. Senhor Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Olha só, Pedro com toda ali a autoridade falando, né, quando entrou no templo, né, que estava lá o coxo de nascença, né, sabemos também desse episódio, e foi esse episódio que eles ficaram tudo maravilhados ali com ele, como se fosse ele que realizasse aquilo. Mas Pedro e João sempre deixando claro, Jesus, por meio de Jesus, o Nazareno, é que eles faziam aqueles milagres e prodígios. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí tem uma palavra aqui que diz assim: quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus usa a sua igreja para fazer sua obra. Olha só, quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus usa a sua igreja para fazer a sua obra. Diga para o irmão do lado, irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem poder. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem poder, Israel, de curar. Irmãos, de curar. Você crê? Irmãos, é o mesmo Espírito que estava lá, o Espírito Santo também está sobre nós. Nós cremos, nós fomos batizados e o Senhor nos deu o Espírito prometido. O outro Consolador, esse aí está conosco. Muitas vezes nós não atentamos para o poder que nós temos. Não pelo poder humano, irmãos, mas é pelo poder do Espírito Santo. É a palavra que faz a obra. Quantas vezes ouvimos? É a palavra que faz a obra. É a palavra que faz a obra. Senhor Jesus. E aí outra frase que diz assim, né? Eu ganhei também. Essa palavra viva traz o poder do Espírito Santo para salvar as pessoas. Irmãos, essa palavra viva, diga para o irmão do lado, irmãos, essa palavra viva, ela traz o poder do Espírito Santo para salvar as pessoas. Irmãos, isso é... Senhor Jesus, ajuda aí. Essa palavra traz o poder do Espírito Santo. Essa palavra traz o poder do Espírito Santo. Isso. Irmãos, não é a palavra que eu estou falando, mas é a palavra que está aqui na palavra que o Senhor mandou que eu falasse. Assim como João e Pedro, eles falavam a palavra que o Senhor falava pelo Espírito Santo, isso operava poder. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu acho que eu estourei o tempo. Só aqui, um pontozinho aqui da quinta-feira, irmãos. Termino agora. A palavra de Deus opera em nós quando permanecemos na simplicidade. Olhe só, a palavra de Deus opera em nós quando permanecemos na simplicidade. Diga para o irmão, irmão, a palavra de Deus opera em você quando você é simples. A palavra de Deus opera em você quando você é simples, Sérgio. Lelo, a palavra opera em você quando você é simples.
Irmãos, eu preciso ser simples. Sabe o que é ser simples? Na prática, sabe o que é ser simples? É você pegar a imersão e ler assim com um familiar seu. Repita comigo. A palavra de Deus opera em nós quando eu sou simples. A palavra de Deus opera em nós quando eu sou simples. A palavra de Deus opera em mim quando eu sou simples. A palavra de Deus opera em mim quando eu sou simples. Em mim, quando eu sou simples. Irmãos, é quando eu sou simples. Senhor Jesus, irmãos, eu queria compartilhar mais com os irmãos, mas eu vou deixar os irmãos também, né, ganhar um pouquinho aí, compartilhar. 9 e 1, pequenos grupos, né? Vamos fazer assim, grupos de 5, para não ficar tão grande, cada um compartilhar do que ganhou. No máximo 5, irmãos.